Linguagem e Pensamento, Gelb Colim. Hoje nós temos como palestrante a professora Luciane Corrêa Ferreira, que vai nos falar sobre um tema bastante atual. Acredito que vocês terão bastante perguntas no final e poderemos ter um momento realmente enriquecedor dentro desses estudos que relacionam metáforas com questões sociais do nosso dia a dia. Isso é que é o bonito, não é, gente? A gente sair dos muros da universidade e poder, com as nossas teorias, tentar, de alguma forma, transformar, ou pelo menos deixar ali uma tentativa nesse, né, de transformação do mundo. E a Luciane, então, vai falar hoje sobre imigração e refúgio, a mídia online do Brasil. Mas antes da fala dela, eu gostaria de apresentá-la. A Luciane Corrêa Ferreira é professora associada da Faculdade de Letras, FALE, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, POSLIN. A professora é pós-doutora pela Universidade da Califórnia, Santa Cruz, realizando esse pós-doc em 2004, 2005. Mas eu aqui, Lu, se você me permite a liberdade, vou lembrar que antes mesmo desse segundo pós-doc, você fez um primeiro pós-doc comigo aqui na Federal. Sim, é verdade. Não é? Então, é verdade. Eu tive a alegria de receber a Lu durante algum tempo aqui em Fortaleza, e pude, assim, ser uma colaboradora no desenvolvimento da pesquisa que ela fez aqui, enquanto estava fazendo o seu primeiro pós-doc aqui na Federal do Ceará. A professora Luciane também foi professora visitante no Departamento de Português da Universidade de Santiago do Chile, em 2018. Ela coordena o projeto Os Discursos sobre Migração e Refúgio e as Políticas de Acolhimento no Brasil e no Mundo. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, Educação, Cognição e Ensino de Línguas para Imigrantes e Refugiados. GCIR, ligado à FALE, da UFMG. Em 2019, organizou o livro Línguas de Acolhimento, Experiências no Brasil e no Mundo, com colegas da PUC do Rio Grande do Sul, Federal da Bahia e Federal do Ceará. É atualmente professora residente do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG e coordena o projeto Pró-Imigrantes, um cursinho popular de preparação para o Enem, na UFMG. Dentre suas produções bibliográficas, destacam-se artigos completos, publicados em periódicos, capítulos de livros e organização de livros. Então, nós temos hoje conosco a professora Luciane Ferreira. Devo informar quem chegou mais recentemente que, por um problema técnico, nós não teremos a imagem da Luciane, apenas essa foto maravilhosa dela com esse sorriso maravilhoso. Então, ela ficou um pouco chateada, eu disse, mas não se preocupa, Lu, porque a imagem que eles terão de você está belíssima. O importante é a sua fala e a projeção dos slides. Então, vamos iniciar agora. Peço que todos desliguem suas câmeras, seus microfones, e talvez eu, a Luciane, mas até o meu mesmo, eu vou, ao longo da palestra dela, eu vou também desligar. Tá certo? Então, com a palavra a Lu, o Bruno Puccini, italiano, bolsista da Luciane, vai nos ajudar com a projeção dos slides. Tudo prontinho aí, Bruno? Boa tarde. Eu quero agradecer ao convite e dar os parabéns à Ana Cristina e à Mônica pela iniciativa, né? O evento está ótimo, né? Palestras muito interessantes, né? Achei muito bom agora já poder anotar as datas para reservar os dias, né? Também é muito bom que esse material fique disponível depois, às vezes a gente não pode na hora,
a vida está intensa na pandemia, né? Muitas lives, muitas reuniões nas federais, pelo menos, né? Então é bom poder. Eu já vi e revi algumas das lives do CIGELP. Como a Ana Cristina mencionou, né? Ela não falou isso, ela falou de outra maneira, mas a Ana Cristina é, para mim, uma mentora. Ela foi minha mentora, foi a minha primeira experiência de docência na pós-graduação, foi na Universidade Federal do Ceará, né? Então, eu deixei a Unicinos, no Sul, e fui para o Ceará para trabalhar com a professora Ana Cristina Pelosi. Então, para mim, é um momento, assim, marcante. Ela já me convidou várias vezes, já participei de mesas, desde que eu cheguei na UFC, né, em que ela coordenou eventos também, a professora Eulália, que era coordenadora da pós, também me convidou na época, e depois essas colaborações permanecem, né? E para mim é um momento importante. Eu fico muito... eu sou a pessoa que fica contente e triste. Eu fico triste que esse ano nós não pudemos nos encontrar na Universidade Federal do Maranhão. São Luís é um lugar maravilhoso. Nós tivemos um evento organizado pela Mônica e pela Ana Cristina e demais colegas na UFMA, que foi ótimo ano passado. Mas, enfim, né, são as circunstâncias e a gente espera que, quem sabe, daqui a um ano esse evento aconteça, porque congressos, é muito bom ter um evento online, porque possibilita que pessoas de todas as partes, né, inclusive do exterior, possam dar palestras, mas a gente sabe que também é importante encontrar as pessoas pessoalmente. Bom, a minha fala, eu quero agradecer ao Bruno, né, que se disponibilizou, então, para nos assessorar aqui. Peço desculpas que vocês não estão me vendo, mas aviso que no final, eu já combinei com a Ana Cristina, que depois da minha fala, eu saio e entro de novo para poder, aí vocês vão poder me ver e eu vou poder responder as perguntas in person. Certo, Ana Cristina? Sim. Bom, eu trabalho com esse tema desde 2015. Em 2015, eu fui professora visitante também por um semestre na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, e fiquei trabalhando na minha pesquisa no Instituto de Estudos Interamericanos. E na época, 2015, talvez vocês não lembrem, mas em 2015 aconteceu a chamada crise dos refugiados na Alemanha. Foi um momento em que, devido a circunstâncias no Oriente Médio, né, a guerra na Síria, né, o conflito no Afeganistão e também a pressão da imigração que existe constantemente, esse movimento da África, que é um movimento, na verdade, pequeno, da África para o norte global. Houve esse movimento, mas principalmente de sírios para a Alemanha. Todo mundo, acho que acompanhou isso na mídia, né? E, na época, começou a me chamar a atenção a quantidade de metáforas que eram utilizadas na mídia para se falar de imigração e refúgio. E aí, como eu me interesso muito pelo tema, né, eu resolvi estudar como essas metáforas
comecei a observar discurso na mídia, depois parti para um projeto maior, né, que é o projeto de ensino, de preparação dos imigrantes e refugiados para o Enem na nossa universidade. Pode passar, Bruno. Obrigada. Então, eu vou contextualizar, né, o fenômeno. Existem 79,5 milhões de deslocados forçados no mundo, né, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 40% desse número são crianças, tá? No Brasil existe, eu acredito que seja mais, 150 mil imigrantes e os refugiados entram nesse grupo, né? Na verdade, o Brasil recebe poucos estrangeiros, né? Poucas pessoas migram para o Brasil, né? O Brasil é um país complicado, é fácil entrar, né? Porque agora as fronteiras estão fechadas. Quando eu falo agora, não estou falando no momento, né? Mas assim, o Brasil tem proporcionalmente uma percentagem pequena de imigrantes, tá? E se a gente comparar com países grandes também, né? Como Estados Unidos e Canadá. Mas eu não vou entrar nesses detalhes de motivos aqui. Bom, mais de 8 em cada 10 refugiados estão em países em desenvolvimento, né, principalmente na África, né, existe muita migração e refúgio dentro da própria África. 5 países contabilizam 2/3 das pessoas deslocadas, forçadas, além das fronteiras nacionais. Síria, Venezuela, Sudão do Sul, Iêmen, tá? São os outros países. Congo também. Pode passar, Bruno. Bom, só para vocês saberem que atualmente todos esses estados receberam, assim, do que a gente chama nova onda de imigração, que também é uma metáfora, né? Todos esses estados receberam os 2 grandes grupos dessa nova onda de imigração, que são haitianos e venezuelanos. Dentro do grupo dos venezuelanos, agora isso foi uma coisa que eu observei em agosto do ano passado, quando eu estive em São Luís, indígenas transfronteiriços venezuelanos, né? Então, Waraus na cidade, né? E os Warau estão também migrando, né? Dentro do grupo dos venezuelanos, eles estão migrando também para o Brasil, né? E eles estão também descendo a costa. Por vários motivos, né? Mas eu tenho uma colega, a Dini Gonçalves, que é especialista nisso, eu não vou entrar nesses detalhes, mas agora nós já temos o Warau aqui em Minas Gerais, São Paulo, né? Bom, os haitianos também, né? Vieram do Caribe, então de bastante longe. E nessa nova onda, engraçado que Minas Gerais já recebeu um grande grupo de sírios na virada do século, né? Atualmente também recebe, agora é um grupo menor, né, de sírios. Também, inclusive, no Pró-Imigrantes nós temos também cidadãos do Congo, do Senegal, né? Agora temos uma aluna colombiana também. Então, Minas Gerais recebe regularmente imigrantes e refugiados, né? Não é um número é um número considerável, né? Pois o Estado tem uma indústria forte, né? Isso e gera empregos e isso atrai, né? Atrai a imigração.
Bruno, pode passar. Bom, vamos falar agora dos dados de mídia, né? Eu trabalho com uma perspectiva da língua em uso, né? Uma outra coisa que eu acho importante deixar claro, né, é que tudo o que eu faço eu considero que é linguística aplicada, né? Então, eu trabalho a partir de uma perspectiva da linguística aplicada. E isso significa também que nós primeiro olhamos os dados e depois nós olhamos o que temos e aí partimos para a análise. Então, primeiro, isso significa que eu vou olhar para as expressões metafóricas, para as metáforas linguísticas, e depois, então, vou olhar para a sistematicidade das metáforas no discurso, para depois, então, prosseguir a análise de metáfora em si. Aí nós trabalhamos com dados que resultam de pesquisa empírica. Pode passar, Bruno. Então, vocês por aí podem ver que isso é muito alinhado também com o que a Ana Cristina faz, né? Nós trabalhamos com os mesmos pressupostos, né? A hipótese da corporeidade, né? Nós acreditamos que o significado ele é motivado pela experiência do nosso corpo interagindo com objetos no mundo, né? Como o nosso corpo se desloca, como nós interagimos com o nosso entorno, né? E isso vai motivar as nossas experiências sensório-motoras no mundo, né? Isso que vai motivar o nosso uso da linguagem, né? Isso vai se refletir na maneira como nós usamos a linguagem. Né? O Gibbs explicou isso, o Raymond Gibbs explicou isso muito bem no livro dele, e nós partimos desses pressupostos. Pode passar. Bom, eu trouxe aqui um conceito de frame, né, na palestra na live da Solange, né, ela também trabalhou com frames. Eu trouxe aqui um conceito que eu acho que está bem claro, mas eu vou trabalhar com um conceito de frame também a partir de uma perspectiva de frame no discurso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? O frame é a construção que, né, ele vai estruturar o conhecimento. E, por exemplo, né, o conceito eu uso uma palavra do alemão, que é Land e Grund, né? Então, como a Lilian Ferrari explica, né, tudo depende da perspectivação, né? Então, o referente é o mesmo, mas você está olhando a partir de um frame diferente. Então, Land seria em relação à água e Grund em relação à terra e ar, né? Então, muda a perspectivação desse frame. Tá? Pode ir adiante, Bruno. Mas eu também vou trabalhar com, eu não coloquei aí, mas aí aparece na minha análise, uma discussão de frame metafórico feita pelo David Rich e pela Lynn Cameron, em 2 artigos que saíram na Metaphor and Symbol, um do David Rich, de 2010, e um dele com a Lynn Cameron, de 2014, tá? Eu não incluí, eu acho, nas referências, não lembro, eu tenho que dar uma olhada. Mas aí, esses 2 artigos da Metaphor and Symbol também são uma referência, porque eles demonstram que, dependendo de como que frame a pessoa usa,
né? E não há nenhuma garantia quando nós interagirmos numa conversa que o falante e o interlocutor estão acessando o mesmo frame metafórico. Então, se os dois, falante e interlocutor, não acessam o mesmo frame, pode ser que haja problemas de compreensão, né? E, inclusive, de percepção do que está sendo dito. Isso é uma questão interessante. A gente vai também trabalhar com esse modelo proposto por Lakoff e Johnson, de que a metáfora estrutura o nosso pensamento, que o nosso pensamento funciona em termos de mapeamentos de um domínio experiencial mais concreto para um domínio experiencial mais abstrato. Por exemplo, para explicar o conceito abstrato tempo, eu explico em termos de dinheiro. Então, eu vou falar, né, que o meu tempo vale ouro, né, esse tipo de mapeamento. Né? Então, só para quem nunca ouviu falar nisso, para ter uma ideia, tá bom? Mas aí eu vou referir às palestras anteriores em que meus colegas entraram e explicaram em detalhe, né, o que é um mapeamento metafórico. Quem olhar no meu site também, Luciane Ferreira, UFMG, tem várias publicações lá que explicam em detalhe a teoria da metáfora conceitual. Pode passar, Bruno. Bom, em se falando de imigração e refúgio na mídia, é interessante também atentarmos para a questão ideológica, de que essas metáforas podem estar sendo utilizadas para guiar a opinião pública em uma determinada direção ou outra, né? Então, também existe esse componente ideológico, que é tratado por Mulsow, por Christopher Hart, 2015, Charteris Black, tem trabalhos mais recentes, eu não coloquei aqui. Mulsow tem um livro de 2019 sobre migração, e o Bruno Puccini, meu bolsista, e o Cássio Morosini, que também foi meu bolsista de iniciação científica, acabaram de traduzir um artigo sobre o tema, né, metáforas e imigração, e que deve sair no caderno de tradução que a MIT está organizando. Então, eles vão discutir daí uma diferente categorização das metáforas na mídia na Espanha, tá? E essas autoras vão fazer uma análise por frames. Eu vou fazer uma análise, como vocês vão ver a seguir, por domínios. Pode passar, Bruno. Então, há também literatura na área de análise crítica do discurso que vai se debruçar sobre esse tema a partir de uma perspectiva, então, de abordar essa questão ideológica. Eu falo um pouco, porque não tem como não falar, porque emerge nos dados. Nós utilizamos a linguística de corpos como uma metodologia de apoio, né? Alice Dignam, no seu livro Metáfora e Corpus Linguística, fala da importância, né, fala que há uma discrepância entre expressões que um pesquisador tenta produzir como lexicalizações típicas e o número de ocorrências de uma dada expressão quando se busca num corpus com um grande número de palavras,
né? Então, o pessoal da linguística de corpos costuma dizer que os dados falam, né? Então, muda tudo, né? Isso eu vi na minha tese, quando eu fiz uma busca de corpos, as intuições dos falantes sobre o quão frequente era o uso de uma determinada expressão idiomática, eles diziam, não, eu uso bastante isso é frequente. Quando eu fiz a análise num corpus grande, no BNC, né, da língua inglesa, o British National Corpus, essa intuição caiu por terra. Eram expressões que eram de pouco uso, eram usos novos, né? Então, Dignam fala que a partir de evidências linguísticas é que serão licenciadas as metáforas conceituais. Essa é uma perspectiva da linguística aplicada, né? Nós vamos partir do discurso para daí fazer análise de metáfora. Pode passar, Bruno. Agora, vamos para o tipo de enquadre que nós observamos, né? Então, metáfora de crise é o primeiro, é o que aparece mais, né? Muito de metáfora como avalanche, como de refúgio e imigração, desculpe, como avalanche, como epicentro, né? Epicentro da imigração no continente. Muitas metáforas de guerra, invasão, ofensiva migratória, né? Então, quando se usa uma metáfora de desastre natural, uma metáfora de guerra, principalmente, geralmente é uma acepção negativa, né? Então, a pessoa que escreveu aquela matéria, ela já está colocando um viés, assim, negativo na imigração, né? É o que a gente chama em linguística de corpos de polaridade negativa, né? Segundo Sinclair. Bom, também se fala em refugiado muito como criminoso, né? Eu orientei uma monografia da Catarina Pfister, que ela achou muitas instâncias em que refugiado é conceitualizado como um criminoso e também como um líquido indesejado, né? Que não tem volição, né? Então, se fala em distribuição de cotas de refugiado, né? Os refugiados são levados como se fosse um pacote, né? E também como se fossem criminosos para centros de detenção, né? Se fala em refugiado como mercadoria, né? Que é distribuída, que é processada. Pode passar. Então, nós analisamos, então, o discurso a respeito da imigração do refúgio na Folha de São Paulo. E aqui, porque eu já apresentei, inclusive, num evento, dados de 2015, mas agora nos interessou olhar para dados de 2018, porque existe um motivo sociopolítico, né? Que em 2018 aconteceu a chamada crise da Venezuela, né? Então, em 2018, o Brasil sempre recebeu, né? O Brasil tem várias fronteiras e sempre vieram. A fronteira com Roraima, de Roraima com a Venezuela, sempre houve um trânsito de brasileiros para a Venezuela e de venezuelanos para o Brasil, mas em 2018 ocorreu a chamada crise da Venezuela, né? Houve eventos pontuais, tanto em fevereiro como em agosto de 2018, e a gente queria observar como isso estava descrito por meio de metáforas na Folha de São Paulo. Tá? Nós também usamos o Moral Politics, Política Moral, do Lakoff 2002. Pode passar, Bruno.
Bom, as nossas questões, que frames foram empregados, né, no jornal online Folha de São Paulo para falar do tema em 2018, quais as suas implicações, e também olhamos para usos multimodais, também daí no ano de 2019. Pode passar, Bruno. Bom, a metodologia eu já falei um pouquinho, né? Nós fazemos um estudo quali e quantitativo, né? Utilizamos o anticonc, né? Então, os textos são compilados e aí o grupo, né? Isso é um trabalho do grupo de pesquisa mesmo, dos bolsistas de iniciação científica comigo, esse trabalho de passar no anticonc, né, que eles fazem, e daí da gente analisar esses dados, né, e fazer o cross-check, né, que é a checagem de confiabilidade. Nós levantamos dados no português brasileiro, aqui eu não vou falar, mas nós temos também um estudo com o New York Times, e eu oriento a Lívia, que faz estudo com alemão, tá? E aqui eu vou falar dos dados com Refug e IMIGR, tá? E nós usamos também Stefanovic. Pode passar, Bruno. Então, Stefanovic vai olhar principalmente para o domínio fonte. Então, na nossa análise, nós agrupamos os mapeamentos metafóricos e aí identificamos os frames, né, que abarcam esses mapeamentos sobre determinado tópico do discurso, e olhamos sempre, partindo sempre do domínio fonte, né, isso é o que propõe Stefanovic. Pode passar, Bruno. Agora vamos olhar para os dados mesmo, que eu já estou... essa é a página do anticonc, pode passar. Aqui são os dados. Então, domínio guerra, né, se fala em ofensiva contra a migração, nós sempre vamos sublinhar a expressão metafórica e colocar em negrito a metáfora, né? Ofensiva contra a migração, ameaça à segurança, né? A imigração como uma ameaça. Então, pode passar. Como fenômeno natural, é muito comum, né? Então, onda, né? Eu já usei aqui várias vezes agora. Avalanche migratória. Pode passar. E aí aparecem o que eu chamo de usos exóticos e muito criativos, né? São metáforas novas, né? Cidade santuário usado para falar de um lugar que protege os imigrantes ilegais. Isso aqui é matéria sobre os Estados Unidos, né? Opa, o que aconteceu? Zete? Não sei o que aconteceu, eu não mexi nada. Lu, só um instantinho. Tá. Elisete, você entrou e tocou num botão errado. Então, você tocou como se você fosse apresentar. Você tem que parar a apresentação. Você tem que optar por parar a apresentação. Lu, aguarda um instantinho. Tranquilo, vou tomar uma água. Sai e entra novamente. Elisete, sai e entra novamente. Elisete, pare de apresentar. Para a Luciane volte. Está ouvindo, Elisete? Liga teu microfone. Lu, não te preocupa, porque depois o Antônio faz toda essa edição da palestra. Não estou preocupada, estou bem calma aqui. Correto. Uhum.
Alguém tocou num botãozinho que não deveria. E não fui eu, porque eu estava com as mãos longe Ela saiu e vai entrar do novamente. laptop. E agora pode retomar a apresentação. Tá. Bruno, tu pode ir passando os slides, tá? Eu vou comentando rapidamente, porque eu já estou falando há 30 minutos. Ah, mas fica tranquila. Tá. Não, mas aqui as pessoas têm compromisso também, né? Claro, claro. Nós temos até 15 para as 6. Ah, tá. Eu tô tranquila. Uhum. Tem como aumentar? Porque tá muito pequeno. Aumenta aí, Bruno. O Bruno vai fazer isso. Nem que ele comece a apresentar novamente. Vai dar certo. Agora vai dar certo de novo. Isso, põe tela cheia. Isso. Não, volta lá, que eu estava comentando. Isso, das cidades santuários, né? Então, esse uso, ele é um uso, né, criativo para se falar daqueles lugares que protegem os imigrantes. Inclusive, na Alemanha, tem alguns casos de sírios que se refugiam literalmente nas igrejas. Em Colônia, não sei se ela está lá, mas teve uma síria que ficou um tempão morando dentro da igreja, né? Mas aqui não são igrejas, mas são lugares. Normalmente a gente fala em santuário para animais, aves, né? Mas aqui está falando de. Então, vocês vejam, é claramente metafórico, né? Esse outro exemplo também, tem alguém com o microfone aberto e está atrapalhando, é a Mônica. Mônica, fecha o microfone. Só um minuto. Estou vendo a prova do crime aqui, e ainda pulsa o M. Gostei. Então, se fala no primeiro pulso de migração, pensarem, isso aqui tem no leitor, isso aqui motiva até uma simulação, né, da imigração pulsando mesmo. Tem um componente sensório motor nesse exemplo, né? Nessa instância de uso da linguagem, né? É bem criativo também. Bruno, vai adiante. Tá, constelação de imigrantes, né? Então, o domínio de fenômenos naturais, ele é muito rico em motivação para metáforas, né? Falando, na verdade, isso aqui é sobre futebol, né? Da época da Copa, vocês vejam ali, 13 de julho, falando que os franceses têm uma constelação de imigrantes na sua equipe, né? O Mbappé, ele é uma das estrelas, né, da seleção francesa de futebol, foi na seleção vitoriosa, né, que ganhou a Copa. Então, vocês vejam, é do domínio da astronomia esse conceito, mas ele é utilizado metaforicamente para se falar de futebol. Esse termo, os meninos identificaram num jornal lá de Roraima, né? E ele tem um componente, enquanto que constelação de imigrantes também refere star, né? Uma estrela, astronomia, e é positivo, né? Tem uma acepção positiva, que a gente chama de uma polaridade positiva. Empossamento de imigrantes, poça, vem de poça. Poça é algo negativo, você pisa na poça, você se suja. Então, provavelmente, eu não sei se foi intencional esse uso, né? Daí a gente já entra no escopo da pragmática do discurso, mas esse uso é claramente negativo. Né? Quando a gente fala em empossamento de imigrantes, juntou aquele grupo, né? Mesmo que sem querer, mas não é
positivo, né? E vocês vejam como os dados falam. Agosto foi uma época que deu problema lá em Pacaraima, né? Então, teve alguma coisa lá nessa época, eu não me lembro bem, mas então os dados revelam, né, também. Bruno, dificuldade é peso. Bom, a Ana Cristina Pelosi estudou a fundo esse tema, e várias pessoas do grupo dela, né, tem vários artigos sobre o tema. Então, quando nós experienciamos uma dificuldade, isso também se reflete, né, em como nós, né, a gente está, é pesado, isso é difícil, né, eu estou meio para baixo, então, aqui falando, então existe essa correlação experiencial de dificuldade com peso, né? Então, diz que seu país está consciente do peso que a imigração colocou na Itália. Não, então, isso é uma coisa negativa. A Itália está carregando o peso dos imigrantes. Ninguém fala da contribuição que os imigrantes dão para a Itália. Não, o Marcelo Naputano vai falar sobre isso. Mas, assim, isso está sendo retratado a partir de uma ótica negativa, né? O jornalista que escreveu isso teve essa intenção, isso é inegável. Pode passar, Bruno. Conter a imigração africana, né? Aqui o Mussolf escreveu, né? Ele escreveu um livro sobre a Fortaleza Europa, né? E essa fortaleza, então, aqui claramente aparece também o esquema imagético de contenimento e essa massa migratória, né? Massa também é uma metáfora negativa, quer entrar para a Europa, né? Então, retratada, a imigração é retratada a partir dessa ótica. Não se fala na necessidade de mão de obra e às vezes mão de obra ilegal e barata que a União Europeia tem, né? Também esse outro dado fala em imigração descontrolada, né? Como se aqui ocorre uma personificação de imigração, né? Ou como se a imigração fosse um carro que perde o controle, né? Pode passar. Então, essa ideia de contenimento, esquemas imagéticos vão aparecer muito, porque eles estão motivando o discurso metafórico, metonímico, né? População. Então, algumas metáforas que aparecem aí são metáforas convencionais, né? A gente fala em população flutuante, né? Que aumenta e diminui. Tensa chegada em massa de refugiados sírios nas bordas da Europa. Então, aí tem várias metáforas. A metáfora da massa, da quantidade, né? Essa chegada é tensa. E a Europa, né? Então, aparece essa ideia da Europa como a ideia de contenimento, né? Como se fosse um container com bordas, né? E a massa, o grupo de refugiados imigrantes querem transpor, fazem uma pressão para dentro desse container que é a Europa, né? Pode passar, Bruno. Como mercadoria, né? Então eu falei para vocês, né? Imigrantes, refugiados. Então existem contrabandistas de imigrantes, né? Na fronteira com o México também. Se fala em cotas, né, como se os refugiados fossem um objeto a ser distribuído, processado. Pode passar. Então, esses são usos mais convencionais, né? Se fala no drama, na tragédia dos refugiados, né? Que é de fato uma tragédia, né? Eu nem marquei, não marquei como metáfora, né? Mas é uma tragédia. Essa tragédia é literal, né?
mas é um pouco borderline, por isso que eu sublinhei. Pode passar, Bruno. Família, migração é mãe de todos os problemas. Podia ser uma migração é mãe de todos os movimentos, seria uma perspectiva mais positiva, né? Mas aqui a intenção da pessoa que escreveu é clara de que seja uma coisa negativa, né? Pode passar, Bruno. Futebol, né? O poder boleiro, também falando da seleção de futebol na França. Então, esse é um uso bem criativo, né? Então, vocês vejam, pode passar, como existem, né, diferenças nos usos, né, nesses frames metafóricos de mais muito convencional, né, até uma metáfora bastante criativa, né, que vai entrar dentro desse frame de imigração. Bom, cortar imigração, né, pode ser visto tanto do ponto de vista da força, como também se a imigração fosse um objeto a ser cortado, né, um pão a ser cortado, frear a imigração, né, então, tanto a questão da força, como também, se a imigração ilegal fosse um trem, um carro, né, um veículo que se desloca. Pode passar, a gente já vai concluir, porque eu acho que eu já passei bastante do tempo. Nós fizemos, claro, uma contagem, esses dados que eu estou apresentando para vocês aqui, eles ainda não foram publicados, eles são inéditos. Tá? A gente está preparando um artigo. Tá? Então, nós fizemos a contagem. Bom, o primeiro, número 1, a gente contou as ocorrências de metáforas em todos os anos, então, lembrem, esses dados, eles são compilados e a gente faz um cross-check, né, para ter confiabilidade. E daí, nós encontramos 124 metáforas sobre de fenômenos naturais, né, avalanche, epicentro da imigração, crise, né, que é metafórico também. Depois, terceiro lugar, mercadoria. Quarto, guerra. Quinto, container, né, de contenimento. Artes, força, futebol, peso e família. Pode passar, Bruno. Bom, nós também encontramos, mas aí não é, acho, de 2018 só, algumas evidências multimodais sobre refúgio e migração, e eu vou apresentar para vocês, isso aqui é da campanha, tá, do Bolsonaro, da campanha, não, isso aqui é de antes, esse, eu acho que é 2015, se não me engano, que teve uma declaração que os imigrantes eram... Então, quem discutiu muito esse exemplo foi o Argos Moraes, né? E aí eu fiz algumas análises de cartoons e nós escrevemos um capítulo de livro que está under review, né? Está em revisão, na verdade. Não sei se vai ser aceito, mas a gente discutiu essa questão com base em Forceville. Pode passar, Bruno. E a frase que ele falou na época e que motivou esse cartoon é que os imigrantes são a escória da sociedade. Tá? Pode passar, Bruno. E aí aparecia, esse aí também apareceu numa charge, né? Ele com a mira nos imigrantes. Pode passar, Bruno. Esse é muito bom, né? Muito. Esse é de 2018. 2019, do início de 2019.
acho. Não, setembro de... esse foi da época da fala na abertura do Conselho das Nações Unidas. Então, não, esse, na verdade, não tem a ver com migração, né? Eu coloquei lá, na verdade, desculpem, é que eu coloquei todas, mas não é específico de migração. Mas eu só queria trazer alguns exemplos também, como eu estava falando de migração na mídia online e no Brasil, eu não trouxe. A Sandra Cavalcante e a Josiane Militão organizaram um livro que saiu ano passado, que se chama Linguagem e Cognição, da companhia... Pode ir adiante, Bruno. Da Companhia das Letras, e a gente discutiu, a Catarina Pfister e eu, alguns exemplos daí de propagandas anti-imigração na Austrália. Bom, aparece sobretudo nos dados de mídia a polaridade, geralmente, não sempre, eu trouxe alguns exemplos que não são, mas a maioria dos dados que vão aparecer na mídia retratam refúgio e a imigração com polaridade negativa, né? Como um desastre, como uma força involuntária, né? Como mercadoria, como criminoso, né? O refugiado como criminoso, né? E o objetivo é deslegitimar e desumanizar a imagem do imigrante e do refugiado na mídia, né? Como a gente pode observar. Pode passar. Eu acho importante pensar essa questão, parece que existe um contínuo, né? E esses dados vão de usos usos metafóricos bem convencionalizados a usos metafóricos medianamente convencionalizados até usos metafóricos bastante criativos. Eu acho que isso é uma coisa para nós pensarmos. A Solange fala muito nisso, né? Nos dados desse contínuo. E eu acho que, como nós estamos falando de linguística cognitiva, a gente vai pensar muito, né, em conceitualização em termos de um contínuo, né, de mais e menos, né, vai pensar em estruturas radiais, né, não lineares, né, não necessariamente lineares, tá bom? Pode passar, não, só para concluir, então, para a gente pensar também como o uso da linguagem, o uso de metáforas na linguagem, ele pode influenciar a construção da opinião pública, né? A gente vê isso atualmente, né? A favor ou contra um determinado fenômeno social, né? Como se reflete daí na opinião pública, né? Pode passar, eu gostaria de agradecer, né, aqui algumas referências. Eu gostaria de agradecer ao Bruno, né, que passou, inclusive, esses slides, a equipe toda do projeto, né, Cássio, Yasmin, Igor, né, uma versão preliminar desse trabalho foi apresentada em Washington esse ano, virtualmente já, porque eu ia apresentar lá e tive que cancelar. O congresso foi cancelado na véspera da minha viagem, mas foi uma versão preliminar, agora a gente já deu uma refinada. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Grupo de Estudos Cognição, Educação, Imigração e Refúgio, e sobre os nossos projetos, né, tem um projeto na área de linguística cognitiva e o
projeto pró-imigrantes, o cursinho popular de preparação de imigrantes e refugiados para o Enem na UFMG, visite a nossa página ou nos contate, tá bom? Muito obrigada, obrigada pela atenção, desculpe eu ter passado muito do tempo, tá? E agora eu vou sair e entrar, esse é o livro que eu organizei, é um e-book, está disponível gratuitamente no meu site, para quem quiser ler sobre o assunto. E eu quero também fazer propaganda do nosso evento, dia 14, tá? Quem tem interesse no tema, como eu sou professora residente do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, com esse projeto, eu organizei um webinar sobre o tema para o dia 14 de julho, às 14 horas. Ele vai ficar disponível no YouTube também. E convidei a professora Maria Papadopoulou, da Universidade de Tessalônica, que trabalha com acolhimento de crianças refugiadas em campos de refugiado, o Marcelo Naputano, da Federal de Roraima, que trabalha com acolhimento socioafetivo, a Dini Gonçalves, para falar sobre a arte e sobre a imigração dos Warau, cultura, fronteiras e imigração e refúgio dos Warau, e o Daniel Morales, da Universidade de Querétaro, no México, que vai falar sobre imigração latina, a partir de uma perspectiva sociolinguística, sobre a imigração de latino-americanos em Londres. Tá? E eu aguardo vocês. E muito obrigada, eu vou sair e entrar para responder perguntas. Tudo bem, Mônica? Ana Cristina? Sim, claro, claro. O Bruno pode agora finalizar a apresentação. E eu saio e entro, né? Não há necessidade, Lu. Não precisa. Eu acredito que mesmo que você saia e entre de novo, a sua câmera não vai funcionar. Que pena. Eu vi que você estava bem esperançosa. Né? Mas eu acredito que não, porque o problema persiste, né? Não vai ser você sair e entrar que vai resolver, porque você já fez isso antes e não resolveu. Então, acho que é isso. Infelizmente, a gente não vai poder ver a tua imagem. Que pena. Pois é, mas na próxima semana você vai estar com a câmera funcionando e no início da palestra, antes da Vera, né, tomar a palavra, você vai se apresentar a todos. Sabe que eu não pensei em antes perguntar para a Vera teria me dito. Mas assim, né, foi o problema se eu tivesse testado ontem, o meu amigo tinha hackeado e arrumado. Exato, a gente até pensou em fazer isso um dia antes, mas você achou que talvez não fosse necessário, então, quer dizer, deu nisso, mas não tem problema, foi ótima a sua palestra, eu quero parabenizá-la em nome de todos os presentes aqui, nós tivemos uma plateia de mais de 50 pessoas te assistindo, e foi uma coisa, assim, muito bem explanada, foi né, como a gente diz em inglês, a very successful delivery, né? E te agradecemos por isso, tá bom? Agora o momento em que as pessoas vão se inscrever. Tem aqui a Fátima Lima dizendo que foi ótima a palestra, tá? E vários Ana, posso fazer propaganda? Tem 2 publicações preliminares que saíram. Sim. Uma saiu na Signo, tá? Vocês encontram no meu site o livro do Civip. O Linguagem e Pensamento. Tem também um capítulo. O livro do Shelp tem também um capítulo, não é, Lu? Esse livro, ele sairá nas próximas semanas. Estará disponível, acredito online? Eu, como e-book e também na sua versão impressa, não é isso? Que ótimo.
A Mônica, não sei se está nos É ouvindo. porque eu até estou com ele aqui, mas vocês não conseguem ver, né? Eu deixei os livros todos aqui para vocês poderem, para eu poder mostrar. Que pena, não é? Mas, enfim, Lu, são problemas relativos à tecnologia, não é? De vez em quando também nós temos essas surpresas. Mas, assim, já estamos com algumas inscrições para perguntas, Mônica. Eu te pergunto, porque a Mônica é minha assessora nisso. Ah, tá. Olha, a Elisete está dizendo que foi excelente, agradecendo. A Viviane também, né? A Abnisa, muito obrigada pela palestra, professora, excelente. A Fátima Lima, a Vera, diz, estamos te ouvindo. E é isso que é o importante. A gente não te vê, mas te escuta muito bem. Certo? Alguém gostaria de se inscrever para uma primeira pergunta? Pode colocar o seu nome aí no chat para eu poder chamar. Gente, eu adoro olhar isso. Tem um aluno da Federal do Pará, Maranhão. Teve perguntas muito boas na. A Mariane está dizendo aqui, ótima palestra, o professor Anaildo também, te dando os parabéns. O Eric está aí. A Ana Lopes. Isso. Quem gostaria de fazer uma primeira pergunta, professora? Ana, reitera para aqueles que não se registraram com nome e instituição que o façam. Pronto. Eu está lembrando que quem está chegando... Estava olhando, não tinha ainda ninguém inscrito, porque também nós não dissemos. Quem chegou mais recentemente, por favor, coloque o nome completo e o nome da sua instituição no chat, para que a gente possa controlar a presença. Então, a Lorena, eu acredito que a Lorena Oliveira tem uma pergunta. Lorena, você quer ligar o seu microfone e proferir a sua pergunta? Tá, eu vou tentar fazer aqui. Eu queria entender melhor o que seriam os frames metafóricos. Se a gente pode entender esse frame metafórico como o domínio fonte. E se ele for entendido como domínio fonte, eu queria entender também como você considera a característica mental do frame e a característica mais experiencial do domínio fonte. Como isso estaria interligado ao analisar o frame? Não, o frame não se confunde com o domínio fonte, porque o frame metafórico ele é muito maior, né? Talvez o que não fique claro, porque essa é uma discussão que não está muito clara na literatura também, mas que a gente pode pensar, o frame seria... se confunde um pouco por exemplo, desastre natural. O domínio, né? Mas, assim, lembra também que esses frames, por exemplo, desastre natural, crime, eles também vão se... esses domínios, né, eles vão se juntar num grande frame sobre migração. Talvez a Ana Cristina queira comentar também alguma coisa. Essa é uma discussão muito... na literatura, eu acho que o único autor que tem escrito mais definido sobre domínio é o Croft, né? No livro dele. Lu, eu acredito que nós possamos pensar no frame como um conjunto de conhecimentos que, digamos assim, derivam de diversas, né, fontes, como, por exemplo, as nossas possibilidades e limitações sensório-motoras, aquele conceito de affordances, né? Os constrangimentos de ordem social, de ordem cultural, de ordem histórica, não é?
Então, quer dizer, esse grande conjunto de conhecimentos socioculturalmente situados, que permitem a compreensão. Ana, eu vou avisar a Ana, o microfone dela tá fechado. Ah, que pena! Tudo que eu falei, eu vou ter que repetir. Lembra? Eu dizia o seguinte, Lu, que eu entendo o frame como um conjunto de conhecimentos de naturezas diferenciadas, como, por exemplo, os conhecimentos que nos são possibilitados pela natureza dos nossos corpos, aquele conceito de affordances, ou seja, Sim. O que nós podemos e o que nós não podemos, a partir da nossa constituição corpórea. Depois também, nossas crenças, nossos valores, atitudes que estão enraigados socioculturalmente e até mesmo que também têm raízes na própria história de um povo. Então, todo esse conjunto de conhecimentos que nos permitem interagir significativamente quando fazemos uso da linguagem, eu acredito que a gente poderia chamar de frames. E eu entendo que entra também os cenários... Os cenários entram aí, né? Isso. Porque, assim, qual a diferença entre frames e scripts? Né? Então, nós teríamos o frame, de uma natureza mais estável, penso assim eu, e nós teríamos o roteiro, ou o script, né? Que envolveria o quê? Uma determinada dinâmica de sucessão de eventos. Uhum. Quando a gente fala... que ontem à noite fui ao cinema, você não precisa dar uma série de informações ao seu interlocutor, porque ele sabe o que é um cinema, ele sabe que tem uma bilheteria, ele pode, inclusive, fazer entre aspas, um filminho mental de você lá na fila, esperando para comprar o bilhete, entrando na sala escura, sentando, esperando o filme iniciar, e tem todo esse roteiro de ida ao cinema. Sim. Então, isso aí quer dizer, existe uma sinestesia aí, existe uma ação, enquanto que o frame seria um conjunto abrangente de conhecimentos que nós temos a respeito de um determinado tema, de um determinado assunto. De certa forma, as metáforas sistemáticas podem ser, digamos assim, naquele momento em que elas emergem no discurso, porque elas são temporárias e provisórias, se a gente pede ao mesmo grupo para falar sobre o mesmo tema, no dia seguinte, pode ser que as metáforas que emerjam não sejam as mesmas. Mas, digamos, fazendo aquela captura da metáfora no momento em que as pessoas interagem ali discursivamente, poderia ser entendido como um tipo de frame. Por quê? Porque foi aquela noção que emergiu da fala daqueles participantes que os direcionou dentro daquele evento discursivo. Então, eu penso assim a respeito dos frames. Muito bom. Olha só, também tem os ICMs, né? Isso. Que também, eu acho que a Fernanda Cavalcante fez uma discussão muito boa, né? Para quem não sabe o que é ICMs, é bom dizer o quê? Modelos cognitivos idealizados, né? Eles são comparáveis com o frame. Na verdade, assim, o Fillmore apresentou a proposta de frame, depois o Lakoff apresentou um modelo cognitivo idealizado, né? E depois, muito depois, o Rich e a Cameron vão falar em frames no discurso, frames metafóricos. Isso. E eu acho que você devia pensar seriamente em colocar num artigo essa sua explicação, porque eles, nos artigos deles, não explicam. E faz muita falta. Sim, eu vou ver se numa das próximas vezes que eu escrever um artigo que tem a ver com essa temática, eu disserto um pouco mais.
Não, o que eu ia dizer é que eu tenho uma doutoranda, ela está, inclusive, nos assistindo, a Helena Gabriel, Clarindo Gabriel, que vai justamente trabalhar essa questão do metaphorical framing, nessa perspectiva da análise do discurso à luz da metáfora. Que bom. Então, e tem uma perspectiva dela ir passar uns meses lá trabalhando com o David Ritchie. Estou muito feliz com isso. Que bom. Bom, gente, a gente não quer monopolizar a nossa conversa aqui. Eu queria saber se tem muito dito. Muito obrigada pela pergunta, Lorena. Obrigada a você, viu, pela resposta. Eu entendi o que você quis dizer. Tem mais alguém interessado em fazer uma pergunta? Sim. A Mariana. A Mariana pergunta o que seria uma rede de conhecimentos. Eu acho que eu falei que a gente trabalha aqui em rede, mas é rede de colaboração. Eu não tem nenhuma relação com as metáforas. Nós temos uma rede, eu mencionei algumas pessoas aqui, há várias universidades aqui em Belo Horizonte que trabalham com refúgio e migração, inclusive a Sandra Cavalcante e a Josiane Militão, do nosso GT de Linguística Cognitiva da Ampol, elas têm um belo projeto grande, que é o Projeto Ler, da PUC Minas. Sim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do projeto da Sandra, na conferência sobre linguística e cognição, que nós tivemos em BH em outubro. Sim. É um projeto muito bonito, muito, muito bacana. E a minha pergunta, vocês são da mesma instituição, vocês não estão trabalhando juntas? Não, eu sou da Federal. Você é da Federal, verdade, Lu. E era da PUC, mas não tem problema, a pergunta continua ainda. A gente colabora muito também em ações assistenciais, né? Porque agora, desde que começou o Covid, nós começamos a nos articular. Então, o Eric Costa, do GEMALP, o Rômulo também, a Patrícia Souza, a Patrícia Cardoso, do coletivo de mulheres imigrantes e refugiadas Sil da Terra, o Serviço Jesuíta de Apoio ao Migrante e Refugiado. Então, a gente colabora em várias ações e também porque cada um de nós atende um público. Eu coordeno a preparação para o Enem, a Sandra é curso intermediário e de leitura, e preparação para o CELP-Brás, que eles depois precisam dessa prova de proficiência para se naturalizar. Uhum. O GEMALP é curso para criança, o Plaquinho, né, que é português, língua de acolhimento para crianças, e o Sil da Terra faz um curso só para mulheres imigrantes. Então, muito bacana. Muito bacana o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí em BH, realmente. Excelente. Lu, a Mariana insiste, ela disse, falei em rede de conhecimentos, referindo a fala sobre frames, se poderia ser definido assim. E acho que sim, né, Luciane? De certa forma, um frame é uma rede de conhecimentos que está realmente transitando por vários setores da atividade do homem no mundo, na interação mente-corpo, linguagem. O que você acha? Eu orientei uma tese da Suelen Martins sobre Alzheimer, doença de Alzheimer. Eu não me lembro, vocês encontram no meu Lattes. Ela defendeu em início de 2019 sobre frames de
Alzheimer em textos de divulgação científica. E o Teófilo também tratou de frames, que foi o meu doutorando na Federal do Ceará, que tratou de frames de aprendizagem. Ele aprofunda bastante o tema, a Suelen também, são teses, né? Sim. Mas, assim, cada trabalho traz um conceito diferente de frame. Sim, eu acho que, de um ponto de vista conexionista, se a gente pensar no cérebro como essa rede de conexões neuronais, e de todas aquelas luzinhas que se acendem quando a gente ouve uma palavra, a gente poderia pensar em frames como uma rede de conhecimentos. Ou seja, um conjunto de sinapses que são ativadas no momento de um determinado input. O que você acha? Acho bom. Não bom. Tem também... eu achei que a Ana Cristina também traz esse ponto importante do conhecimento, da cognição sociosituada, né? Eu acho que é importante. E ele, no conceito do Fillmore, ele fica de fora, né? Sim. Já do Lakoff, ele é mais, que não é frame, é modelo cognitivo idealizado, que é discutido no livro Women, Fire and Dangerous Things, bastante discutido a exaustão, quase. E no livro da Heloísa também é muito bom que o livro da Heloísa está disponível online, né? Da Heloísa Feltz, o semântica. Sobre semântica cognitiva, exatamente. Né? Eu acho que num artigo que eu escrevi para a Ampol, eu também lancei ali um conceito do que o que eu estou chamando de representação cognitiva, ou de representação sociocognitiva, e eu tento revestir essa minha definição do aspecto neuronial. Então, eu considero justamente esse conceito de representação como sendo algo que teria, de fato, uma certa evidência tangível no momento em que a gente pensa justamente nas engramas neuronais, e a gente vê que essas redes de conhecimento, seja que conceito de representação a gente possa, digamos assim, aferir a esse termo representação, essas redes são ativadas. E elas não são estanques, elas são abertas. Elas estão aí, olha, sendo modificadas, sendo alteradas, sendo reconstruídas, ampliadas ou não, né? Ampliadas ou mesmo tornadas mais sintéticas ao longo da vida de um determinado indivíduo, não é? Sim. Sim. Por exemplo, o Lakoff dá o conceito de família em relação aos modelos cognitivos idealizados. Se a gente for lá para o século XVII, XVIII, a gente tem um conceito de família. Agora, no século XXI, o conceito de família está muito mais abrangente, né? Há famílias com 2 pais, há famílias com 2 mães, há famílias cujos filhos foram concebidos por meio de inseminação artificial, barriga de aluguel, e por aí vai. Então, assim, essa a ideia, nessa minha definição, é essa riqueza que eu quero transmitir, de que as representações não são estanques, elas estão sendo modificadas ad infinitum, né? E estão situadas no momento em que a humanidade vive e que o conhecimento se torna disponível. Sim, outra coisa, tem um número dos trabalhos de linguística aplicada, né, eu acho, que é só sobre frames, se a sua doutoranda deve conhecer. Lembra que a Solange publicou, acho que foi a Edviges que organizou. Sim, eu lembro dessa publicação, é uma boa. Sabe que eu não tinha falado ainda para a Helena checar? Isso é uma coisa que ela precisa ver. O Teófilo usou no início, quando ele começou a levantar material. Tem um artigo da Solange lá que se chama Entrelaçando Frames, que ela fala.
em cognição online, offline, né? Exato. Depois ela fez outro artigo. Tem um da Dudu, tem um da Rove, acho que o Eronides, tu e eu acho que não publicamos. Eu não publiquei lá. Eu também não lembro de ter artigo nessa publicação. Mas tem vários, é bom para ver as diferentes perspectivas. Sim. E também, bom, o Goffman, que é outra perspectiva, né? O Erving Goffman tem um livro que é a representação do eu na vida cotidiana, que daí, né, é outra... e aí eles não falam em frames, eles falam em enquadre, que é a tradução, mas a gente usa frame. Olha, você fala em Goffman, e o meu frame já acende a luzinha da Letícia. Inclusive, a Letícia está nos assistindo hoje aqui. E ela é uma leitora assídua do Goffman. Trabalho com faces, né? E por aí vai. Sim. Pois é. Agrega. Sim. Então, teríamos mais uma pergunta? Sim. Eu gostaria, se houvesse mais uma pergunta, de te passar aqui a pessoa. Deixa eu ver aqui. Pronto, Cláudia, não é? A Cláudia, ela pergunta como está a Venezuela hoje? E os imigrantes que estavam aqui no Brasil antes da pandemia que aconteceu? Estão aqui. São nossos alunos. Certo. E assim, olha, eu não sou a pessoa certa para falar da Venezuela hoje, né? Porque eu nunca fui à Venezuela. Eu tenho uma colega que vai falar sobre o Juaral, ela é professora visitante na UFMG, e estuda esse povo indígena transfronteiriço venezuelano, né? Eles são indígenas venezuelanos que estão agora aqui no Brasil. Ontem ela fez uma fala num evento da Unipampa, lá em São Borja, e eu vi, né? Porque as lives permitem isso, foi maravilhoso. Tem um grande grupo de Uarau, me parece muito bem assim orientados e cuidados no Piauí, né? Na Federal do Piauí. Inclusive alguém aqui que nos assiste hoje, eu não lembro bem o nome, foi o Emanuel? Fui eu, assisti ontem a palestra da professora Jenny e da outra professora da UFPI que falou sobre o Uarau. Foi muito bacana, porque nós conhecemos o povo e a cultura deles. Bem interessante a pesquisa dela apresentada. Então, eu convido quem tem interesse em assistir o webinar no canal do CAC UFMG. Eu posso disponibilizar o flyer, dia 14 de julho. Vai ser interessante ouvir também o meu colega da Federal de Roraima, que trabalha com acolhimento socioafetivo por meio de cursos de português, em que ele junta brasileiros que querem aprender espanhol e faz o que a gente chama de abraço cultural. Então, eu fui lá, né, em setembro, eu adorei Boa Vista, um lugar bonito, adorei a universidade, e a paisagem em volta é muito bonita, né? E realmente só se ouve espanhol na rua. Então, mas assim, o que ele faz? Do outro lado da rua, de um grande abrigo para refugiados, ele montou esse curso. As pessoas atravessam a rua e vão lá e fazem a aula. O objetivo é construir empatia, muito importante. Vocês podem trabalhar com o tema aí na região fronteiriça, porque tem um grande problema de falta de empatia. Não estou dizendo que o pessoal em Boa Vista, não.
Eu vi iniciativas maravilhosas, não estou dizendo que as pessoas não têm empatia, mas tem de tudo. Inclusive, também falta de empatia, como tem aqui. Esses dias, um aluno meu venezuelano que estava indo entregar um currículo para emprego aqui no centro de BH, ele foi atropelado, ele estava de bici, foi atropelado por uma moto, ele se machucou todo. Quando ele falou que era venezuelano, o cara fugiu e ainda xingou ele. Daí ele me ligou, professora, eu tô todo estropiado, e ele ainda era um xenófobo. Eu disse, Pois é. Olha, a Kelly está dizendo que em BH tem a Casa Chico do Vale, sim, que recebe imigrantes. Sim. Venezuelanos. Parece que o Emanuel também tem alguma outra coisa a dizer. A discussão foi acerca de debates contemporâneos, fortalezas e vulnerabilidades dos indígenas Warau como migrantes e refugiados. Está fazendo alusão a uma discussão da qual ele participou. Mas quem quiser ver, a Dini vai falar nesse webinar do dia 14. Eu quero que ela vai falar sobre os Warau, sobre a questão do refúgio, né? E deles estarem eles são nômades, né? E eles estão se deslocando pelo Brasil. Alguns vão ficar, nem todos são nômades pelo visto. Uhum. Então, alguns vão ficar. Sim. Isso é interessante, isso é novo, né? Sim. Eu estou perdendo um pouquinho os comentários que as pessoas estão fazendo aqui. Sim, a Benisa, você tem alguma pergunta a fazer? Não, Ana, muito obrigada. Está tudo muito bom. Obrigada, querida. A apreciação dela pelo que está acontecendo. Muito bem, sim, está fantástico esse final, embora as perguntas não tenham surgido tanto, né? Sim. Mas está tão bom, sabe? E a vontade que a gente tem é de sair daqui e buscar exatamente esses trabalhos que vocês estão mencionando. Professora Luciane, muito obrigada pela sua Você palestra. pode olhar o nosso e-book sobre o tema, são relatos de experiência, inclusive de Roraima também e da Grécia, lá do trabalho, belo trabalho que a Maria Papadopoulou faz com crianças. Ela faz teatro com as crianças, porque as crianças chegam muito traumatizadas, né, depois da travessia, e aí ela faz, eles têm um jardim de infância, todo abrigo de refugiado, quem aqui já foi, né, tem escolinha da Unicef. Quando a Unicef dá o dinheiro, né, para fazer escolinha, e tem muita criança, se faz a escolinha. Então, a escolinha em Roraima, que é o projeto Pirilampo, é muito parecida com a escolinha que eu visitei em Atenas, no campo de refugiados da Acnur. E elas fazem esse trabalho com drama, né, e com teatro para as crianças, porque as crianças têm que aprender também o alfabeto, né? Porque na Grécia tem crianças afegãs e sírias, principalmente. Sim. Aqui, no nosso caso, é diferente, né? Porque as crianças venezuelanas, elas se vão para a escola e, em seguida, elas começam a falar português. Nós temos duas doutorandas de Roraima que vão estudar isso aqui no Pós-Lim, como se dá o acolhimento na escola. Aí vocês podem olhar no e-book. Tem alguma coisa sobre o tema. Parece que o Emanuel ainda teria uma observação a fazer. Sim. Depois da dele, a gente vai encerrar, porque o tempo alocado da reunião já está quase chegando ao final. É certo. Emanuel, você gostaria de colocar essa observação que fez aqui no chat? Pronto. Primeiro, eu queria parabenizar a professora Luciane pela fala, né? Foi bastante pertinente e muito bom de ouvi-la. Aí a pergunta que eu queria fazer era o seguinte: se essa linguagem metafórica utilizada pelas mídias, ela pode estar referenciada à falta de empatia
do jornalista, dos jornais, ou somente a questão dos jogos da língua da mídia, o brincar com a palavra? Sim. Emanuel, muito boa a tua pergunta, tá? Porque a questão, eu não vou discutir, mas pense bem, pode-se discutir. Quem está procurando um tema para dissertação, tese, pode-se discutir a questão de empatia na mídia, né? Eu não discuto isso. E pode-se discutir quem vai tratar da questão ideológica. Vou dar alguns autores que vocês podem procurar. Bom, primeiro, meu autor de referência, o Andreas Mussolf, tá? Vocês encontram esse artigo no meu site, tá? Tá lá. É um que foi publicado na revista Signo, de 2017. Tá lá. Eu publiquei com Ferreira, Morosini, Pfister e Morosini. É sobre o... Eu não me lembro o título, mas tá lá a referência. Tá o link até, vocês baixam todo o artigo. Então, mas eu não vou olhar para a questão ideológica nem de empatia, tá? Quem vai olhar isso é quem trabalha com análise crítica do discurso. Eu vou olhar, eu faço uma discussão sobre metáfora, sobre domínio, sobre frames metafóricos. Eu não vou olhar nem para a questão de empatia, mas se pode fazer, e nem sobre a questão ideológica. Inclusive, às vezes eu submeto o abstract e os caras dizem, não, mas cadê as referências da análise crítica do discurso? Charteris Black também discute, ele tem um livro sobre política, né, e metáfora, acho. Metáfora no discurso político e metáfora. E ele discute metáforas de migração. Então, ele vai olhar para essa questão ideológica. A Catarina Pfister fez uma monografia sobre o tema e o Charteris Black, 2004, é um dos principais autores. Então, são outros autores, tá? E o livro do Civip, eu quero que ele saia, o e-book, porque eu não tenho ele online, essa referência é importante para mim, essa discussão. Estou aguardando. Muito bom, muito bom. As perguntas foram muito pertinentes, foram muito boas. Também gostei muito de interação. Tivemos, coisa que a gente, assim, nos eventos não tem a oportunidade de ter. E então quero agradecer a presença de todos e já chamar vocês todos e dizer que convidem, que compartilhem, né, o link do formulário com outras pessoas interessadas, para que a gente esteja aqui na próxima semana, quando nós vamos ouvir a professora Vera Menezes. Com certeza será outro momento muito enriquecedor para todos nós aqui. Então, com essas palavras, eu me despeço de vocês e, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Eu queria lembrar, então, mais uma vez, que dia 14 de julho, às 14 horas, não colide com o teu evento, né, Ana? Vai ter esse webinar sobre o tema refúgio e migração e acolhimento educacional no canal do YouTube do CAC UFMG. E que essas pessoas, o Marcelo Naputano, a Maria Papadopulo, a Dini Gonçalves e o Daniel Morales são convidados para a gente discutir o tema. Vocês vão ter mais oportunidade de fazer perguntas. Isso, tá, Lu, bem lembrado. Depois você nos manda o cartaz, o WhatsApp, que nós vamos publicar também na nossa página do Facebook, como um lembrete para as pessoas. Ótimo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Ana Cristina e a Mônica Carneiro, né, Ana Cristina Pelosi, pelo convite,
agradecer a vocês pela participação, pelas perguntas, e convidar vocês para estudar o tema refúgio e migração. O Brasil é um país que recebe regularmente, né, imigrantes e refugiados, e a gente precisa se preparar melhor para isso, né? E tratar esse tema a partir de uma perspectiva do sul global. Isso é importante. Tem muito trabalho sobre Síria, Europa, Canadá, Estados Unidos, né? A gente precisa da nossa contribuição. Tá bom? Obrigada. Sim, obrigada, Luciana. Obrigada a todos vocês. Uma boa noite. E estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, para mais uma palestra. Mônica, você quer falar alguma coisa? Eu só queria reiterar os agradecimentos à professora Luciane, dizer que foi uma palestra extremamente enriquecedora. O debate também veio a coroar, né, esse momento, foi assim muito pertinente e rico. Então, agora nós estaremos nos preparando para a próxima, né? E a Lu vai continuar conosco. Na próxima, ela já vai ser apresentada ao vivo e a cores, né? Esperemos que sim, não é, Lu? Que a câmera funcione na próxima semana. Vou ver. Não, também não sei se a Vera gosta da ideia, né? Senão... Não tem problema, vai ser uma apresentação muito rápida, só para que as pessoas vejam você como a... E daí eu lembro do webinar, pode ser vivo. Também. Também vai ter a oportunidade dia 14, exatamente. Mas isso aí já é pós-palestra, porque a palestra da Vera é dia 9, certo? Tá. Sim. Antes disso, se a câmera estiver funcionando, você dá um olá para todo mundo só, para registrar a imagem. Gente, desculpa a exclusão digital, né? Não, por incrível que pareça. Mas foi ótimo, e a foto cumpriu muito bem o propósito. Pois tá bom, gente. Tudo de bom para vocês. Eu vou Muito obrigada. Até semana que vem. Até. Foi um prazer. Tchau. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.